A história começa em Seul. Vemos 4 pessoas presas em uma roda gigante, suspensas no ar. Cada uma se pergunta o que faria se pudesse escapar com vida. Sim, isso é apenas um sonho, porque a cidade inteira mergulhou em um apocalipse zumbi e eles estão cercados por todos os lados. Para entender a história, voltamos uma semana para um programa chamado Caçador de Amor. Este programa consiste em filmar casais confessando seus sentimentos um pelo outro. Cada pessoa traz seu parceiro e diz, eu te amo, e o parceiro responde, eu também te amo, e eles se apaixonam. Eu assisto ao programa, há muitos participantes, mas também há uma sala especial no estúdio com convidados famosos. Entre eles estão uma atriz, um boxeador e um jogador de futebol, todos sentados assistindo a gravação do episódio. Mas claro, antes de mais nada, preciso dos seus likes e inscrições, caso você seja novo por aqui e esteja me vendo pela primeira vez. É o que eles dizem, não eu, aliás, e isso não significa que você não possa fazer o mesmo por mim. Então, o apresentador começa a explicar o formato do programa. Uma moça bonita, participante do programa, chega, mas está com dor de cabeça e parece indisposta. De repente, ela desmaia, mas ninguém percebe. Quando chega a vez do namorado confessar seus sentimentos, ele se aproxima dela e diz, eu te amo, mas ela não responde. Ela cobre o rosto. Quando levanta a cabeça, se surpreende ao ver que seu rosto mudou repentinamente, ela aparece. Os monstros o atacam repentinamente e mordem seu pescoço. Ele parece ter se transformado em um zumbi. Todos os convidados no estúdio riem, pensando que os dois estão apenas brincando. Eles dizem um para o outro, ó querido, olha só esses canários. Mas de repente o jovem cai no chão e percebe que seu nariz está sangrando. O rosto da garota está coberto de sangue. Eles ficam chocados com a aparência dela e percebem que ela é uma zumbi. Todos ficam aterrorizados com o que aconteceu e tentam escapar, mas ficam chocados ao descobrir que a doença se espalhou por toda parte. Um morde o outro, e esse morde o primeiro, e todos se mordem. O lugar inteiro está se tornando um antro de zumbis. Eles continuam a espantar qualquer humano que esteja por perto. Os convidados escapam pela porta dos fundos, mas os zumbis os avistam e os perseguem. Chegam à rua e encontram um grande número de humanos transformados em zumbis que começam a espantar. Correm rapidamente para qualquer carro disponível para entrar antes de serem mordidos e escaparem no último instante. Então, pegam seus celulares e veem uma reportagem online dizendo que um vírus estranho se espalhou pela cidade, transformando muitas pessoas em zumbis. Assustados e sem saber o que fazer, decidem permanecer no carro até encontrarem um lugar seguro e descobrirem como prosseguir. Concordam que quem for infectado deve saber como escapar e sobreviver, e não querem assustar ninguém. O segundo diz, se vocês me morderem, eu mordo vocês de volta. Mas o motorista avisa que o carro está ficando sem gasolina e que precisa parar em um posto. Claro que eles se recusam, com medo de serem atacados pelos zumbis. Mas o motorista sabe que não há outra opção. Caso contrário, ficarão presos no meio da estrada e terão que encontrar alguém para ajudá-los. Eles são obrigados a ouvi-lo. Chegam ao posto de gasolina mais próximo, verificam se não há ninguém lá e o motorista sai, mas leva as chaves consigo porque não confia neles. Ele tem medo de que o mordam, levem o carro e fujam sem ele. Ele vai abastecer, mas faz um barulho alto que o frentista ouve. Os zumbis se aproximam e o atacam. Por trás, o motorista tenta escapar, mas uma horda de zumbis aparece e o abate. Você parece estar no chão. Por que pegou a chave? Nossos heróis ficam assustados com o que aconteceu, mas surpresos por o motorista não ter se transformado em zumbi imediatamente. Eles percebem que a transformação leva tempo e também notam que os zumbis não conseguem vê-los. Isso significa que eles só se movem quando os ouvem, então decidem permanecer em silêncio até que eles vão embora. Eles combinam um plano de fuga, e um deles precisa sair para abastecer o tanque e procurar a chave do carro. Todos estão com medo de serem mordidos, mas um deles inventa uma desculpa. Um diz que suas pernas doem, outro que está doente e outro que está constipado. Ele não sabe como sair dali até que um jovem chamado John é forçado a arriscar a vida. Ele decide sair para abastecer o carro. Pede que deixem a porta aberta para que ele possa voltar rapidamente caso algo aconteça. A missão começa. Ele vai até a bomba de gasolina e tenta ligar o carro, mas ouve um barulho alto. Eles escutam zumbis se aproximando. O garoto fica com medo e sente que é o fim, mas reúne coragem e é forçado a voltar para o carro. Ele consegue entrar no último instante antes do ataque. Mas o jogador de futebol sai do carro e, para ajudá-lo, usa sua inteligência para distrair os zumbis.
Ele joga uma caixa para longe para chamar a atenção deles, e seu plano funciona. John avança em direção a eles. Aqui ele aproveita a oportunidade novamente, saindo do carro para abastecer. Ele consegue, liga a bomba e enche o tanque, mas o zumbi o percebe e se dirige para ele. Ele entra em pânico e volta para o carro antes que os zumbis ataquem, apenas para descobrir que colocou pouco combustível. Então, temos que repetir a missão? Sim, infelizmente. Mas desta vez, a atriz sai para distrair os zumbis e vai até o posto de gasolina do boxeador. O plano corre perfeitamente, mas a atriz se assusta com a visão dos zumbis e grita alto. Um zumbi de aparência estranha ouve e ri. Ele é rápido e corre, perseguindo-a. Quase a alcança, mas o boxeador tenta escapar. Para ajudá-los, eles chegam bem a tempo e pegam a bola. Eles se escondem em uma cabine e se trancam lá dentro, mas os zumbis permanecem do lado de fora, esperando. Eles dizem que ninguém sairá até que os cumprimentem. Então a bola sai para ajudá-los e sai do carro, fazendo um barulho alto para atrair a atenção dos zumbis. Os zumbis de fato se dirigem para eles. Ao mesmo tempo, John aproveita a oportunidade e vai pegar a chave no bolso do motorista. Ele continua procurando até encontrá-la e a pega. Mas eis a surpresa, o motorista se transformou em um zumbi. Ele também começa a persegui-los e a atacar nossos heróis. Eles conseguem voltar para o carro e chegam bem a tempo. Eles ligam o motor e escapam da estação. Por sorte, ninguém se feriu e o motorista estava bem, então ele ficou aliviado por todos os 6 terem sobrevivido. Mas, de repente, um zumbi apareceu na frente deles na estrada. John entrou em pânico e não conseguiu desviar e infelizmente atropelou-o, causando um acidente. Por causa disso, todos desmaiaram. O primeiro a acordar foi o boxeador, que começou a reanimar os outros. John acordou e olhou para o lado, chocado ao ver que a pessoa ao seu lado estava morta. Agora só restavam 5 deles, e eles sentiram pena dele. Mas perceberam que havia muitos zumbis na área. Viram um supermercado à frente e decidiram se esconder lá para comprar comida, pois também estavam com fome. Saíram do carro e encontraram uma garota com eles que tinha uma perna machucada. O boxeador precisa carregá-la nas costas. Eles conseguem chegar ao supermercado a tempo e fechar a porta antes que os zumbis entrem. Mas de repente uma mulher agarra as pernas do jogador de futebol. Ele a confunde com um zumbi, se assusta e cai no chão, chorando como uma criança. Por favor, tirem minha vida e me deixem em paz. Mas acontece que ela não é um zumbi. Ela diz que é funcionária do supermercado e que não é seguro. Eles precisam entrar no escritório porque os funcionários lá dentro se recusam a abrir a porta. Nossos heróis precisam ir conversar com eles e garantir que nenhum deles está infectado ou foi mordido. Os funcionários acreditam neles e os deixam entrar porque 10 pessoas famosas começam a se conhecer. Cada uma conta sua história de como chegou ali e no fim, todas compartilham o mesmo objetivo: cooperar e escapar dos zumbis para sobreviver. No entanto, elas percebem sangue no rosto de John e entram em pânico, pensando que ele vai se transformar em um zumbi. O médico entre elas o examina e confirma que ele está bem e não foi mordido por nenhum zumbi. Mais tarde, elas veem nas câmeras de segurança que há muita comida no supermercado e decidem quem vai buscá-la. 2 estudantes do ensino médio se oferecem como voluntários porque fazem parte do time de esportes e conseguem correr em alta velocidade. Ele concorda e decide que eles estavam monitorando a área com câmeras e que se vissem um zumbi por perto, acionariam um alarme. A missão começa. Os alunos saem com uma grande caixa de papelão, levando tudo o que poderiam precisar. O plano funciona perfeitamente, eles conseguem levar tudo necessário. Bastante comida, ferramentas, o suficiente para durar um bom tempo. Eles se preparam para voltar ao escritório, mas, infelizmente, a caixa se rompe e tudo se espalha pelo chão. Isso faz um barulho alto. Os zumbis ouvem o som e se aproximam. Os funcionários entram em pânico e acionam o alarme, mas os alunos escapam a tempo. O zumbi ataca e mata um deles, enquanto o outro fica apavorado. Ele tenta escapar correndo e gritando, mas tropeça e cai no chão. Zumbis se reúnem ao seu redor e, infelizmente, o eliminam da mesma forma que fizeram com seu amigo. Nossos heróis ficam devastados com o ocorrido. Estão assustados e percebem que suas vidas correm perigo. Sentam-se juntos para pensar em outro plano. Um soldado se junta a eles e decide arriscar a vida, pois é o mais forte do grupo. Baker, o jogador de futebol americano, vai com ele e o ajuda, pois também é rápido e consegue escapar dos zumbis. Todos ficam impressionados com a coragem deles e os alertam para terem cuidado. A missão começa. Os 2 saem do escritório e se esgueiram um pelo outro, evitando os estudantes mortos.
pois têm medo de se transformarem em zumbis também. Os zumbis continuam caminhando até chegarem a um local onde a comida está sendo distribuída para que todos possam pegar o que conseguirem. O soldado vai até um carrinho onde o jogador de futebol está e carrega sacolas para levar a comida. Ao mesmo tempo, o soldado vai pegar uma garrafa de água, mas os zumbis o veem e correm em sua direção. Ele se assusta e volta rapidamente para o escritório, mas descobre que o jogador de futebol ainda não retornou. Ele precisa ir ajudá-lo e faz muito barulho para atrair a atenção dos zumbis. No entanto, um deles o vê atrás de si. Nosso amigo fica nervoso e tenta fugir, fazendo com que as sacolas que carregava caiam no chão. Os zumbis estão lá, e todos ficam apavorados, pensando que tudo acabou. Seu fim está próximo, mas nosso amigo, como um gato com 7 vidas, consegue escapar. Ele se reencontra com o soldado e ambos retornam ao escritório. Eles têm água e sacolas, mas ainda precisam de comida. Juntos, eles elaboram um novo plano. Pedem à garota infectada que se esconda no carrinho de compras e coloquem uma caixa em cima para protegê-lo. Dessa forma, os zumbis não conseguirão entrar. Sua tarefa será fazer barulho para atraí-los. A garota, é claro, está assustada e hesitante, mas precisa concordar porque se sente um peso para eles e quer fazer qualquer coisa para ajudar. Eles começam a executar o plano, e Baker, o estrangeiro, a acompanha e lhe conta. Não tenha medo, estou com você, ela diz a ele. Sem medo, vamos lá, cara. Ele a agarra e sai, mas vai pelo caminho errado. Os zumbis o sentem e se reúnem ao redor dele. Com medo deles, ele se transforma em um gato de rua. Ele tenta abandoná-la, morde o próprio rabo e foge. Ele continua correndo dos zumbis enquanto chora até conseguir chegar. Ele finge voltar ao escritório a tempo. A garota permanece presa na caixa, cercada por zumbis. Ela está assustada e não sabe o que fazer. É então que o boxeador precisa resgatá-la. Ela leva um grupo de jovens com ela para ajudá-la. Um deles é corajoso e arrisca a própria vida, fazendo um barulho alto para atrair os zumbis. Os outros aproveitam a oportunidade. Eles reúnem a comida necessária, resgatam a garota e a levam consigo. Mas, infelizmente, o corajoso jovem escorrega e cai no chão. Ele é cercado por zumbis, e esse é o seu fim. Ele morre diante de todos. Todos ficam devastados porque ele se sacrificou para ajudá-los. Eles ficam tristes e observam 1 minuto de silêncio em sua memória. Depois, precisam se sentar e pensar juntos em uma maneira de tirá-lo do supermercado, pois não é mais seguro, e a porta que os protege está prestes a ceder por causa dos zumbis. Eles concordam com um plano de fuga e começam a colocá-lo em prática. Eles se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo forma um círculo e se protege com carrinhos de compras. Os zumbis se reunirão ao redor deles, e eles continuarão avançando. Até chegarem à porta do supermercado, eles aproveitam a oportunidade para seguir os zumbis, e o plano parece estar indo perfeitamente. Mas se surpreendem ao encontrar a porta trancada. Acabou o tempo, chefe. Os zumbis estão se aproximando e vão acabar com eles. Mas um deles arromba a porta e escapa por pouco. Eles chegam à garagem, mas também está cheia de zumbis, então precisam se esconder dentro de uma barraca. Sentam-se para comer a comida que compraram no supermercado e pensam em um plano de fuga. Encontram 4 chaves de carro na loja e decidem usá-las para fugir. Um deles sai para verificar quantos carros há, mas se surpreende ao encontrar mais de 20. Ele fica confuso. Eles sabem a quem pertence cada chave de carro, e se forem a algum lugar e fizerem barulho de zumbi, os zumbis se reunirão ao redor deles. John e o jogador de futebol precisam sair e testar as chaves para descobrir a qual carro pertencem. Eles ficam vagando por aí até chegarem ao carro, mas o jogador de futebol faz o barulho de zumbi. Os zumbis sentem o barulho e são atraídos por ele, ficando assustados e tendo que fugir. Ele consegue se esconder deles e urinar sozinho, mas um dos zumbis ouve o barulho e corre atrás dele. Ele estava prestes a pegá-lo quando o jogador de futebol se sente culpado por tê-lo abandonado. Ele tenta ajudá-lo novamente e o zumbi reage. Ele entra em um carro e faz um barulho alto para reunir todos os zumbis ao seu redor, e seu plano funciona. Mas eles acham que John está se aproveitando da situação. Ele começa a testar as chaves e consegue encontrar um dos carros, mas eles ficam surpresos. Ele se assusta e precisa trancá-lo novamente. Desculpe, chefe, diz ele. Ele vai tentar outro, desta vez está vazio. Ele entra e tenta ligá-lo, mas descobre que está sem gasolina. Enquanto isso, os zumbis estão se aproximando. Eles alcançam o jogador de futebol americano e percebem que sua vida está em perigo. Eles precisam ir embora, e o resto do time atrai a atenção dos zumbis para que possam salvá-lo.
Todos conseguem voltar para a loja e se trancar lá dentro bem a tempo. Mas todos concordam que a boxeadora ainda está do lado de fora com uma chave. Ela planeja tentar abri-la, e os zumbis sentem sua presença e começam a persegui-los. Ela é obrigada a se esconder deles debaixo do carro, e John percebe que a vida dela está em perigo. Ele se recusa a abandoná-la e vai ajudá-la, pulando sobre os carros para reunir os zumbis. O boxeador consegue voltar para a loja e usa sua velocidade para escapar. Ele também retorna à loja bem a tempo. Eles começam a sugerir outro plano. 4 pessoas usando placas de metal como escudos para se protegerem dos zumbis. Eles vão até o carro, mas há um problema. As placas de que você está falando são pesadas. Ninguém além de você consegue levantá-las. Então, se você gostar delas, sem problema. Eles concordam. Um segundo plano envolve 3 pessoas arriscando suas vidas. Cada uma entra em um carro para atrair a atenção dos zumbis. John fica surpreso ao ver o carro e tenta ligá-lo, mas algo inesperado acontece. Descobrimos que os zumbis estão ficando mais inteligentes e tentam entrar no carro para alcançá-los. As pessoas ficam aterrorizadas e gritam, percebendo que seu fim está próximo. De repente, um velho aparece e os ajuda. Ele tem um canhão e começa a atirar nos zumbis, conseguindo eliminar um grande número deles. O grupo aproveita a oportunidade, sai do carro e retorna à loja. A atriz vai até o velho, agradece por salvar suas vidas e pede que ele os acompanhe até a loja. Ele recusa e pede desculpas, dizendo que é tarde demais. Ele ri e está prestes a se transformar. Ele diz para ela voltar para sua equipe e se cuidar. A atriz chora por ele, sai e vai embora. Enquanto isso, John consegue chegar ao carro e ligá-lo, mas fica chocado ao descobrir que ele está preso. Os zumbis ouvem o som, que se propaga até o carro. E aqui está o choque. Agora eles também conseguem ver. O que está acontecendo, pessoal? John está atônito. Ele precisa cobrir os vidros do carro com jornal para que eles não vejam. Ele aproveita a ausência deles e volta para a loja. Ele conta o que aconteceu e eles se sentam juntos para pensar em uma maneira de lidar com a situação. Eles concordam em usar o guindaste na garagem para liberar o caminho para que o carro possa. Eles se movem e começam a executar o plano. A atriz vai até o velho e pede que ele minta. Os zumbis a ouvem e começam a atirar neles com o canhão. 2 membros da equipe aproveitam a oportunidade e vão operar o guindaste. Eles conseguem mover o carro que está parado na estrada, mas de repente o alarme dispara. Os zumbis ouvem o som e correm em direção a eles. Zumbis estão por toda parte. O jogador de futebol fica nervoso e assustado e tenta empurrar a garota que está com ele, derrubando-a no chão. Ela corre de volta para a tenda. O velho a traiu, jogou-a para os zumbis e fugiu. Os zumbis se reúnem ao redor dela, e ela fica com medo e começa a chorar, sentindo que é o seu fim. Ela se aproxima, mas um dos membros da equipe a vê e sente pena dela. Ele arrisca a própria vida para ajudá-la, discutindo com os praticantes de zumba para que mantenham distância. Ele consegue trazê-la de volta e eles retornam à tenda. Todos reagem à cena, aterrorizados e conscientes de que se transformarão quando o vírus se espalhar por seus corpos. Decidem amarrá-los até encontrarem uma solução. A garota chora, culpando o jogador de futebol que a empurrou, dizendo que a culpa foi dele. Mas, é claro, ele nega e tenta se defender, rindo e dizendo, não foi minha intenção. Eu estava tentando me apoiar nela, mas a empurrei sem querer. Eles ficam chocados e perguntam por que ele está rindo. Ele se desculpa e eles descobrem que ele tem uma condição que o faz rir quando. Ele continua nervoso e assustado, afetado pelas palavras dela e por conhecê-la melhor. Apesar da situação triste, eles continuam rindo para animá-lo. Pensam em uma maneira de escapar, e a atriz lhes diz, notei algo estranho. Os zumbis estão se reunindo em volta do velho, mas ninguém se aproxima dele. Isso porque ele foi mordido, e eles acham que um deles foi quem o mordeu. O boxeador reage às palavras dela e tem uma ideia. Decidem tentar o plano novamente, mas desta vez os 2 que foram mordidos operarão o guindaste. Eles vão dar a volta de qualquer maneira, não tem nada a perder. Todos se convencem com as palavras dela e decidem executar o plano. Eles tiram os 2 homens mordidos da tenda e os outros se reagrupam. Os zumbis os cercam, mas quando sentem o cheiro deles, não fazem nada, simplesmente vão embora. Eles aproveitam a oportunidade e vão até o guindaste, ligam-no e começam a mover os carros que bloqueiam a estrada. A equipe fica satisfeita com o que fez e decide levar o guindaste consigo para lucrar antes que ele se transforme. No entanto, eles amarram as mãos e ficam de pé como precaução para que, se ele se transformar repentinamente, não morda ninguém. Depois, eles saem da tenda e conseguem chegar ao carro.
John entra e liga o motor, mas os zumbis ouvem o barulho e os perseguem. O velho os ajuda com seu canhão, atirando neles até que fujam. Ele fica feliz por eles finalmente terem se transformado em zumbis. Ele está a salvo, mas chora porque se sente sozinho e não quer se tornar um zumbi. Nossos heróis continuam dirigindo até o amanhecer. Decidem ir até a cidade mais próxima para descansar, mas percebem que os dois que estavam iluminados começam a apresentar sinais de transformação. Eles têm medo deles, mas se recusam a abandoná-los, pois os ajudaram em sua situação atual. Decidem deixá-los com eles, na esperança de encontrar uma cura para o vírus. Um valentão os provoca, dizendo que vai abrir a janela para que os raios do sol os queimem. A garota se irrita e diz a ele: "Você acha que eu sou uma vampira?" Ela ameaça mordê-lo quando se transformar. Ele é o primeiro a se assustar com as palavras dela e quer. Eles atiram do carro, mas a equipe continua se recusando e começam a discutir entre si. Decidem escolher um dos seus como líder, alguém a quem todos obedecerão para evitar o caos. Propõem a boxeadora, mas ela diz que não está à altura da responsabilidade e que pode ser a segunda em comando, mas não a líder. Ela insiste que escolham um soldado porque ele é corajoso e serviu no exército, o que significa que ele sabe lidar com situações difíceis. Suas palavras os deixam atônitos, e eles concordam. Pegam a última mochila e percebem que estão quase sem comida e água. De repente veem 2 carros envolvidos em um acidente na rodovia e decidem sair para investigar. Aproximam-se do primeiro carro, assustados, e encontram um corpo dentro. Eles encontram uma garota e descobrem, infelizmente, que ela está morta. Sentem pena dela, mas de repente ela se transforma em um zumbi. Por sorte, ela está usando o cinto de segurança e não consegue se mexer. Eles se aproximam do segundo carro, assustados e esperando encontrar um grande número de zumbis. Mas eis a grande surpresa, uma enorme quantidade de comida e água, e até roupas novas. Eles ficam eufóricos com a sorte e trocam de roupa. Começam a carregar as caixas no carro e de repente, um grupo de zumbis aparece à distância. Nossos heróis se assustam e decidem fugir rapidamente. Um deles entra no carro com a comida e diz: "Peguem e vão embora. Nós os seguiremos no nosso carro." Eles continuam dirigindo até chegarem ao destino. Os aldeões eram rigorosos e não permitiam a entrada de estranhos. Nossos heróis imploraram, pois não tinham para onde ir. Os aldeões disseram para esperarem até poderem consultar o prefeito primeiro. Nossos heróis aproveitaram a oportunidade e usaram maquiagem para disfarçar os 2 infectados, para que os aldeões não percebessem que estavam doentes. Fingiram que nada era perceptível. Então, o próprio prefeito apareceu e os deixou entrar, conduzindo-os ao salão de eventos, onde uma mesa farta de comida havia sido posta. A equipe ficou comovida com a gentileza dele e o agradeceu por sua generosidade. Todos se sentaram para comer felizes. Foi então que viram. A mulher está inconsolável e chora porque seu marido continua morto, mas eles não dão atenção e continuam comendo como de costume. A luta de boxe recomeça e o soldado vai confortá-la, pois sentem pena dela e tentam animá-la. O boxeador ouve um som estranho vindo do caixão e fica nervoso. O prefeito diz: "Não, o som vem de fora." "O que houve, homem? Parece que você está com algum problema." Mas o soldado percebe que a mulher está fingindo chorar e fica desconfiado. Ele pressente que algo está errado e vai avisar a equipe que está preocupado com o que está acontecendo. Ninguém acredita nele, os moradores locais são gentis com eles. O prefeito os leva para seus alojamentos, e a equipe fica satisfeita e o agradece. Todos vão com ele, mas temem que os 2 homens feridos possam se tornar algo mais sério. Os zumbis estão dormindo quando atacam os outros, forçando-os a sair do quarto. Eles dormem em outro local distante, trancando-se lá à noite. Vemos o prefeito dando dinheiro à mulher, e ela ri. Ele concordou em participar do jogo dela. Também descobrimos que ela colocou um comprimido para dormir na comida deles. Ele os tranca no quarto, pega os 2, os amarra e os leva para um lugar deserto. Ele os tranca lá dentro e sai rindo. Quando abrem os olhos, se encontram amarrados em um lugar assustador, cercados por muitos cadáveres. Eles ficam chocados ao encontrar uma senhora zumbi idosa com eles no quarto. Aterrorizados, começam a gritar. Voltamos no tempo e descobrimos que essa mulher era a mãe do prefeito. Eles viviam juntos em paz. Saeda e o prefeito a amavam muito porque ela era gentil e doce com ele, mas infelizmente ela foi mordida e transformada em zumbi. O prefeito se recusou a deixá-la ir e a trancou em um quarto, na esperança de que um dia encontrassem uma cura. De tempos em tempos, ele lhe trazia algo para comer, limpava seus dentes. Às vezes um homem, às vezes uma mulher, às vezes 2 ao mesmo tempo.
E desta vez, foram nossos heróis que foram. É isso que significa ser uma criança obediente? Nesse momento, nossos heróis acordam amarrados e percebem que foram sequestrados. O soldado consegue cortar a corda, se liberta e resgata o resto da equipe, mas todos encontram o quarto trancado. Eles estavam do lado de fora e, por sorte, os dois que haviam sido atacados estavam dormindo fora do quarto. Eles continuaram pedindo ajuda e finalmente acordaram, mas o vírus já havia se espalhado por seus corpos. Seus movimentos eram semelhantes aos de zumbis, mas eles decidiram ajudar a equipe até o último suspiro para salvá-los. Ao mesmo tempo, os dois que haviam sido sequestrados pelos zumbis conseguiram se libertar. Eles estavam pensando em uma saída do quarto e viram uma janela aberta atrás dos zumbis. Decidiram passar por ela, e o jogador de beisebol começou a distrair os zumbis para que a garota que estava com ele pudesse escapar. A garota aproveitou a oportunidade e cercou os zumbis. Nata consegue escapar pela janela. Em seguida, o jogador de futebol pega uma cesta grande, coloca-a na jaula dos zumbis e foge também. Os dois infectados continuam procurando a chave do quarto para salvar a equipe, mas não a encontram. Recorrem a um pedaço grande de madeira para quebrar a fechadura e a equipe escapa do quarto. No entanto, ficam chocados ao descobrir que os dois infectados estão prestes a se transformar em zumbis. Precisam deixá-los para trás e seguir em frente. Continuam caminhando até chegarem a uma fábrica abandonada. Estão felizes, pensando que finalmente estão a salvo, mas ouvem um barulho vindo de dentro. Ao entrarem, encontram um grande número de zumbis amarrados e trancados em jaulas. Os aldeões cuja mãe mordeu o prefeito foram transformados, e ele os aprisionou para manter o segredo. De repente, o prefeito chega com seus capangas. Ele está furioso e tomado pela raiva. Descobrimos que ele foi ver sua mãe para remover a gaiola, mas ela mordeu sua mão, e ele também será transformado. Engole essa, filho de um bom filho. É por isso que ele o quer entre seus heróis, porque você é o motivo do que aconteceu com ele. Ele começa a procurá-los na fábrica, mas eles estão assustados e precisam se dispersar, cada um se escondendo em um lugar diferente. Infelizmente, o prefeito descobre o paradeiro da atriz e a prende, mas ela se recusa a revelar a localização dos outros. O prefeito a usa como isca para atrair os demais, e ele gosta disso. Ela está presa em uma gaiola cercada por zumbis. Ela implora aos amigos que a resgatem, mas ele deixa a chave em seu escritório e sai da fábrica. A atriz chora, mas a Zila implora para que a deixem em paz. No entanto, eles se recusam e começam a pensar em uma maneira de salvá-la. Eles se arrependem de ter deixado seus amigos infectados para trás, pois precisam deles agora. Enquanto isso, os dois que foram sequestrados chegam e contam a ela o que aconteceu. Todos concordam com o plano e dizem à atriz para gritar bem alto, avisando-a de que todos os zumbis se reunirão ao seu redor. John aproveita a oportunidade e entra no escritório do prefeito. Ele pega a chave, mas encontra um carrinho de brinquedo de controle remoto e um Baker lá dentro. Ele usa o carro, coloca a chave para entregá-lo à atriz. Meu filho, o ator, o esperto, ele realmente faz isso, mas um dos zumbis bate no carro e a chave cai. Você se arrepende de ter ligado o carro. Agora um deles tem que arriscar a vida para pegar a chave para ela, e a luta de boxe acaba matando todos, então eles bolam um plano para o zumbi humano. Mas é claro, já que nenhum de nós conta, vamos nos afogar em sangue de zumbi para que eles não nos ataquem, e assim conseguiremos pegar a chave e tirar a atriz da jaula. Todos gostam da ideia, mas ninguém tem coragem de executá-la, então decidem tirar a sorte e jogar pedra, papel e tesoura, e o perdedor é o estrangeiro. Mengo Goai e Coveriu, a mesma cobertura que você fez para a garota, exatamente. Ele vai até um zumbi morto e começa a esfregar sangue nas roupas até ficar com cheiro de zumbi. Ele é forçado a andar entre os zumbis, assustado, mas seu plano funciona. Nenhum deles o ataca, devem ter ouvido falar de The Walking Dead ou algo assim. Mas ele sabe que só tem 1 minuto antes que o sangue seque em suas roupas e seu cheiro desapareça. Ele tenta acelerar o passo, mas os zumbis são numerosos e ele continua esbarrando neles enquanto caminha. Ele consegue encontrar a chave que o leva até a atriz, mas o minuto acaba e os zumbis o farejam. Ele tenta escapar, mas eles o sentem e infelizmente mordem seu pescoço. Ele é forçado a ir ajudá-lo, puxando-o para longe antes que o matem e fecha a porta. Seu estado é crítico. Eles sabem que ele está se transformando rapidamente porque a mordida foi no pescoço. Levam-no para descansar e começam a pensar em uma maneira de atrair a atenção dos zumbis para que a atriz possa sair da jaula. Felizmente, seus amigos chegam bem a tempo. Eles percebem que estão andando devagar porque o vírus está prestes a se espalhar por seus corpos.
Pedem ajuda para salvar a atriz e, claro, eles concordam. Caminham com confiança entre os zumbis até chegarem até ela. Saem da jaula e a cercam para que nenhum zumbi possa alcançá-la. Ele sente o cheiro dela, mas de repente ela alcança o prefeito e seus homens. Eles tentam capturá-la, mas a atriz continua correndo. Ela se pendura em uma corda e pede que a puxem para cima, mas para isso, alguém precisa pular em seu lugar, pois a corda está amarrada nas duas pontas. O soldado arrisca a própria vida e se oferece. Todos ficam impressionados com sua ação, admiram sua bravura e percebem que ele é o mais adequado para ser o líder. No entanto, temem por ele, pensando que ele cairá em meio aos zumbis e será morto. Mas o soldado é um ninja, ele usa as habilidades que aprendeu no exército, agarra a corda e começa a escalar. Ele consegue subir de volta, mas o prefeito prende seus amigos que foram mortos e decide aprisionar o restante. Assim os zumbis podem devorá-los, e de repente alguém chega bem na hora. Ele abre o portão da fábrica com seu carro, atropela o prefeito e seus homens, fazendo com que os zumbis os ataquem. Nossos heróis pulam para dentro do carro com ele e escapam no último instante. Ele lhes oferece uma carona, e eles continuam caminhando até chegarem à padaria. Lá, eles se sentem seguros. Durante todo esse tempo, não sabemos quem ele é, mas percebemos que ele pendurou estátuas de rama por toda parte para serem alvejadas. Ele também colocou barreiras de metal ao redor do local para que, se os zumbis tentarem entrar, façam barulho. Ele é um jovem astuto que sabe de tudo. Eles entram na casa para descansar, mas eis a surpresa. Ele pendurou seus quadros na parede, o que os tranquiliza. Ele se apresenta como jornalista em uma missão secreta na cidade. Conta que a mãe do prefeito se transformou em zumbi há 2 semanas, o que significa que foi ela quem iniciou o vírus. Bella percebe que seu amigo estrangeiro, aquele que os mordeu, está começando a apresentar sinais de estar se transformando em zumbi. Eles colocam um instrumento musical na boca dele para localizá-lo e evitar que ele os ataque ou morda. Ela o tranca em um quarto e o tira da cama, pois ele está prestes a se transformar em zumbi. Em seguida, ela os aconselha sobre como lidar com os zumbis, dizendo para não terem medo e manterem distância para não serem infectados. Depois ela os manda ir, pois é hora de treinar, e essas são as ferramentas que eles usarão. Eles precisam aprender a se defender. A equipe se orgulha de sua bravura e experiência em lidar com zumbis, mas de repente ouvem um alarme e entram em pânico. O jornalista os acalma e os leva para fora. Ele já havia armado uma armadilha para zumbis em frente à casa. Ele consegue, pretendendo matar um deles, e corta sua cabeça. Captura o segundo com uma rede e os leva para casa. Eles vão até uma sala secreta e ficam chocados ao encontrá-la cheia de zumbis. Ele lhes conta que está conduzindo pesquisas com eles, na esperança de encontrar uma cura, e também os está usando para treinamento. Ele os leva para o campo de treinamento para ensiná-los a se defenderem caso sejam atacados por zumbis, e eles aprendem um método que podem usar para se proteger. Ela conta a eles sobre si mesma e que eles precisam entrar naqueles barris e se movimentar para escapar dos zumbis sem serem mordidos. A equipe é astuta e começa a testá-la. Betacor aparece para protegê-los com sua arma, a mesma que escolheu para lutar contra os zumbis. É semelhante a um rifle, mas a munição é feita de patos. Parece que ele pretende matá-los esfolando-os. A equipe continua praticando a pontaria. Uma delas é boxeadora e consegue acertar o alvo na cabeça com o primeiro soco. Todos ficam impressionados com sua habilidade e a encorajam constantemente. Enquanto isso, vemos os dois exaustos comendo e bebendo, sem demonstrar nenhum interesse em treinar, sabendo que está prestes a se transformar em um zumbi, e com seu amigo estrangeiro sentado tristemente na sala. Pressentindo que seu fim está próximo, ele pega o celular e grava um vídeo se despedindo da família e dos amigos. Em seguida, voltamos à equipe de imprensa. Ele os leva a um local onde treina para lutar contra zumbis. Eles se certificam de que sua boca esteja amordaçada com um pano encharcado para que ele não possa mordê-los. Ele demonstra como derrotar a equipe. Eles resistem e decidem tentar também. A primeira a ir é a boxeadora por ser corajosa. Ela se aproxima do zumbi por trás e o soca, conseguindo derrubá-lo e imobilizá-lo. Todos ficam impressionados com sua força, pois ela é uma boxeadora profissional. Depois disso, é a vez do soldado, por ser o líder. O grupo chega e eis a surpresa. Ao entrar, você se choca ao ver que sua arma caiu da boca. Ele poderia ser mordido a qualquer momento, mas nosso amigo é um ninja destemido. Ele agarra os zumbis sem hesitar e coloca a arma de volta no lugar. Todos o admiram, até mesmo o jornalista decide aumentar a dificuldade do treinamento e envia mais zumbis para ele. Mas quem ele pensa que é? Nosso soldado é um dragão.
Ele usa suas habilidades de luta e os derrota, sejam 1 ou 2. É impressionante. Onde vocês estiveram esse tempo todo? Carne ou frango? Digam-me, o que há de errado com vocês? Vocês são todos insetos. E claro, todos cospem a comida, e ninguém quer comê-la. Quer dizer, no fim dos tempos, comendo as coisas que eu chuto com a minha chinela. Os jornalistas dizem a eles, façam o que quiserem, mas nessas circunstâncias, no lugar onde tudo é comestível, ele se convence do que está dizendo e come ovos cozidos. O soldado começa a comer, pois está acostumado com esse tipo de coisa no exército, e o resto da equipe o imita imediatamente. Eles não estão brincando. Os boxeadores percebem que o amigo estrangeiro começa a ter convulsões e a fazer movimentos estranhos. Um dos membros da equipe se aproxima para lhe dar comida, mas ele não reage. Ele percebe que infelizmente está morto. Desolado, cobre o rosto. Eles continuam a lamentá-lo, mas de repente ele acorda e tenta atacá-los. Eles têm medo dele porque ele se tornou um zumbi, e sabem que a transformação acontece imediatamente após a morte. Sentam-se juntos para pensar se devem levá-lo consigo ou não, mas têm medo porque se o fizerem, podem. Eles vão atrasá-los, vão colocar suas vidas em perigo porque ele se transformou em um zumbi e está matando o jogador de futebol. Vão deixá-lo aqui com o jornalista. Talvez ele consiga descobrir uma cura e fazê-lo voltar ao normal. Todos se convencem com suas palavras e aceitam sua ideia, mas não sabem para onde ir em seguida. Então o jornalista chega e lhes diz, contatei a polícia e eles disseram que há barcos indo para o porto, resgatando pessoas e levando-as para um lugar seguro. Eles sabem que o lugar mais próximo fica a 2 horas daqui. Todos concordam e convidam seu amigo transformado. Eles decidem ir ao porto para pegar o barco. Levam armas e ferramentas para ajudá-los e partem, mas, infelizmente, chegam tarde demais. Percebem que o barco está partindo e ficam para trás. Eles fazem sinais para ele, gritam, mas é inútil. Ficam irritados e frustrados. O repórter lhes informa que outro barco está a caminho, mas só chegará dali a 5 horas. Confusos, não sabem onde ficar durante esse tempo, mas veem um lençol por perto e decidem entrar e se esconder até o amanhecer. Fazem exatamente isso e vão para lá. O jogador de futebol usa sua astúcia e lhes diz que o melhor lugar para se esconderem é o toboágua, pois fica suspenso no ar e ninguém consegue alcançá-los. Suas palavras os convencem e eles concordam. Vão até o toboágua e ligam a eletricidade para subir, mas acaba sendo uma ideia estúpida, pois, ao fazerem isso, todo o lençol se ilumina e o resto. Os brinquedos começam a funcionar e os visitantes ficam chocados ao encontrar o parque de diversões infestado de zumbis. Os zumbis começam a se agitar por causa do barulho e descobrem que havia humanos escondidos lá dentro. Suas vidas estão em perigo e eles se sentem culpados. Decidem ajudá-los porque têm armas que roubaram da casa do jornalista. Eles se dividem em 3 equipes. A primeira equipe vê uma garota presa em um carrinho de bate-bate, mas não conseguem alcançá-la porque o chão está eletrificado. O jogador de futebol entra em um carrinho de bate-bate e dirige cuidadosamente até a garota sem que os zumbis percebam. O plano corre perfeitamente, mas ele acidentalmente bate em outro carrinho, o que desperta todos os zumbis. A garota de sua equipe é forçada a... Ela ajuda fazendo barulho para chamar a atenção, e o jogador de futebol aproveita a oportunidade para resgatar a garota presa no jogo. Todos escapam. O segundo time, formado por John e a atriz, vê uma família presa no jogo da peneira e decide ajudá-los. Eles se esgueiram até alcançá-los. Escapam do jogo, mas descobrem que a garota está doente e seu aparelho respiratório caiu lá dentro. Precisam voltar para recuperá-lo. Enquanto isso, o zumbi o sente e entra no jogo atrás deles. Ele sente o medo deles e pressente que seu fim está próximo, mas de repente o operador do jogo aparece, revelando que ainda está vivo. Ele os vê e os ajuda reiniciando o jogo. Ele a move constantemente para manter os zumbis afastados e, de fato, consegue eliminá-los. A atriz aproveita a oportunidade, pega o aparelho respiratório e eles saem do brinquedo, retornando para a garota. Enquanto isso, a terceira equipe, o soldado e a boxeadora, encontram um jovem que lhes pede para resgatar sua noiva. Eles descobrem que ele está preso em um jogo de cavalgada, cercado por um grande número de zumbis. Por sorte, a boxeadora tem a espingarda de batata que pegou na casa do jornalista. Ela a usa repetidamente, mas o noivo da garota está preocupado com ela e a encoraja constantemente. Por causa disso, ela desperdiça muitas balas. Ela termina com 10 balas e pede a ele para deixá-la se concentrar. Ela reúne coragem e começa a atirar nos zumbis e consegue. Um grande número deles está inconsciente. O jovem aproveita a oportunidade e resgata rapidamente sua noiva.
Eles escapam, mas os zumbis recuperam a consciência e cercam nossos heróis. Eles são forçados a entrar no parque de trampolins e pulam nele. Felizmente, os zumbis não conseguem e caem no chão. Os heróis aproveitam a situação e usam o escorregador, conseguindo escapar por pouco. Vemos os dois que estavam inconscientes, sentindo-se impotentes por não saberem como ajudar seus amigos. Eles decidem fazer algo útil antes de se transformarem. Usam um apito e sopram alto. Os zumbis se reúnem ao redor deles e tentam atraí-los para fora, até que ficam presos em um jogo gigante. Eles o ativam e o plano funciona. Dessa forma, se livram de um grande número deles de uma só vez. Faltando 3 horas para a chegada do navio, nossos heróis se reúnem e vão ao toboágua. Encontram um funcionário que ainda está vivo, e ele garante que o levará com eles quando o navio chegar. Eles pedem que ele ative o jogo e os liberte em 3 horas. O funcionário concorda e os tranca lá dentro. Eles entram em um carro 2 a 2, felizes e pensando que finalmente estão a salvo. Mas a felicidade não dura muito. De repente, ouvem o funcionário gritar. Para seu choque, descobrem que os zumbis o atacaram e infelizmente Rizzo está morto. Quem os libertará novamente? Ele sabe que eles estão presos e permanecerão suspensos no ar, sem conseguir pousar. Felizmente, os dois que brilharam ainda estão embaixo e não embarcaram na atração com eles. Nossos heróis estão eufóricos e se comunicam com eles por walkie-talkie, dizendo que são sua única esperança. Eles imploram para que parem a atração e a abram para eles, mas o vírus já se espalhou por seus corpos. Os sintomas da transformação começam a aparecer. Eles sentem sede e desmaiam de exaustão. Enquanto isso, nossos heróis gritam, pressentindo que seu fim está próximo. O flashback termina e retornamos à primeira cena da série. Então você assistiu a meia hora de flashbacks. E você curtiu e se inscreveu se esta é a sua primeira vez assistindo? Seu direito significa meia hora de flashbacks. E você está apenas começando a ouvir cada um deles dizer o que desejariam se saíssem dali vivos. De repente, os dois infectados acordam, mas o choque é que ambos estão cegos. Isso significa que eles têm apenas 1 hora antes de se transformarem completamente em zumbis. Eles vão até o videogame para destrancá-lo, mas a garota decide se vingar do jogador de futebol americano que a empurrou na garagem, pois ele é o motivo de ela ter se tornado zumbi. Eu destranco a porta para todos os times, mas para você? Vou te manter trancado até me transformar e te morder. Ele fica apavorado com as palavras dela e precisa se esconder no chão do carro, se cobrindo para que ela não veja. A garota zumbi permanece parada em frente ao videogame, recusando-se a destrancá-lo. Até descobrir a placa do carro dele, a atriz é forçada a traí-lo porque teme que fiquem presos e que Mark não os veja. Assim que descobre a placa, a garota zumbi fica aliviada e confia nele. Ela aproveita a oportunidade para o carro e entra. Ele fica nervoso e ri, apavorado com a doença. Então o seu amigo, que foi mordido, abre a porta para eles. Eles o agradecem por salvar suas vidas, mas ele se despede e diz para fugirem rapidamente antes que se transforme. Ele entra no jogo e se tranca lá dentro. O vírus se espalha por todo o seu corpo, transformando-o em um zumbi completo. A garota mordida também se transforma. Ela ataca o jogador de futebol e diz: "Vamos lá, seu filho da puta, pense 2 vezes antes de me empurrar de novo. Acha que pode se apoiar em mim?" A equipe deixa o parque de diversões com apenas 5 sobreviventes. Eles chegam ao porto e encontram um navio se movendo, mas ainda perto da costa. Eles continuam chamando o capitão para voltar, mas ele se recusa a olhar para eles. Ele simplesmente se vira e vai embora. Eles têm medo de desembarcar porque está completamente congelado. Eles pensam em outra maneira. O soldado encontra uma corda que parece um gancho e a arremessa com toda a sua força em direção ao navio. Ele consegue se amarrar nela. Eles sobem um barril e usa a corda para alcançar o navio. Então John vai atrás dele, e a atriz é resgatada e também consegue alcançá-los. Em seguida, é a vez de uma garota acima do peso. Ela está assustada e aflita porque quase caiu na água. O soldado volta para ela porque, ao mesmo tempo, ele a ajuda a levar os zumbis até o porto. O soldado, percebendo que não tem muito tempo, os culpa, dizendo que os 3 precisam subir no barril. O capitão ouve suas vozes e os vê. Ele corta a corda para que não consigam alcançar o navio, deixando-os à deriva no meio do mar. Como de costume, o soldado arrisca a vida, pula na água e empurra o barril. Ele consegue chegar à costa bem a tempo antes que ela congele. O capitão quer tirar Johnny e a atriz do navio também, mas eles imploram para que os deixe ir porque tem medo dos zumbis. O capitão fica chocado com as palavras deles. Zumbis? Do que vocês estão falando?
Estou pescando há um mês. Você está me dizendo, zumbi, você é estúpido, filho. Eles ficam chocados com as palavras dele e percebem que aquele não é o navio sobre o qual o jornalista havia falado, mas são obrigados a ficar com ele. Enquanto isso, o zumbi arromba o portão do porto, e nossos amigos na costa ficam apavorados porque não têm para onde ir. Eles sentem que seu fim está próximo e dão as mãos. De repente, um ônibus grande aparece na frente deles e atropela os zumbis em seu caminho. Nossos amigos aproveitam a oportunidade e sobem a bordo. Há um grande número de humanos ainda vivos, lutando para sobreviver. O zumbi lhes diz que está com o jornalista, e eles ficam radiantes ao perceber que este é. O barco que ele mencionou os leva para o mar aberto. Eles ficam chocados e pensam que se afogaram. Assustados, fecham os olhos. Então vem a surpresa. O ônibus está em pé e consegue se mover sobre a água. Ele os leva para longe da costa, e eles ficam radiantes por finalmente terem escapado dos zumbis. Adormecem em paz, pensando que tudo acabou. Mas então descobrimos que o vírus se espalhou por toda parte, não apenas na Coreia, mas no mundo inteiro. A humanidade está à beira da extinção. Uma semana depois, ficamos sabendo que o governo impôs um toque de recolher em Seul. Qualquer pessoa que tente entrar na cidade precisa fazer um teste para determinar se está infectada. Vemos um grande caminhão indo para a ilha de Jeju, mas ele para em um posto de controle. O policial abre o porta-malas e um grupo de pessoas sai. São os heróis da nova aventura, que tentarão escapar dos zumbis. Eles dizem ao policial que ficarão em quarentena por 3 dias, após os quais poderão entrar na cidade normalmente. Ele os leva a um local onde serão testados para determinar se foram mordidos. Eles devem obedecê-lo. Ao entrarem, encontram muitos guardas. Percebem que se trata de um abrigo para sobreviventes e os médicos começam a realizar exames para garantir que nenhum deles esteja infectado. Depois, são levados a um túnel para rastreamento. Os vírus emergem e veem muitas pessoas como eles. Aproximam-se e descobrem que vivem felizes. Confirmam que o local é seguro e cada novo membro da equipe começa a escrever seu nome para que possam ser rastreados em relação à alimentação. O responsável conversa com eles, explica as regras e garante que o acampamento é seguro. Levam-nos aos dormitórios, onde encontram pessoas que foram separadas de suas famílias e amigos. Estão preocupados com elas, pois não sabem se ainda estão vivas ou se transformaram em zumbis. A equipe senta-se com elas e tenta confortá-las, mas de repente uma delas se move como um zumbi. Eles têm medo dele. Ele se lembra. Um homem infectado com o vírus é mantido afastado deles, mas descobre-se que ele está bêbado e fora de si. Ele consegue chegar até os guardas, que o prendem para evitar que cause problemas. Todos riem da situação. Depois vão comer, mas encontram John e a atriz que estavam no barco. Eles riem juntos e ficam surpresos ao vê-lo. Ele fica feliz por eles estarem seguros e pergunta como escaparam dos zumbis e chegaram ali. John se lembra do flashback de uma semana atrás, quando estavam no barco, sem saber para onde ir. Por sorte, a polícia os parou e os levou para o abrigo para garantir que não estivessem infectados com o vírus. Eles decidiram ficar lá porque é um lugar seguro e tem tudo o que poderiam precisar. Então, todos vão embora. Eles vão almoçar e encontram um chefe famoso. Impressionados com suas habilidades culinárias, eles recebem suas refeições e se sentam para comer juntos. John descobre com seus amigos que eles ainda não encontraram nenhum zumbi e começa a contar sobre suas aventuras. Eu costumava encontrar zumbis e comê-los. Eu costumava bater neles com batatas. Estão convencidos? Éramos um grupo grande, mas a maioria de nós morreu. Só restaram 5 de nós. Enquanto fala, ele percebe um guarda que parece estranho. Ele pensa que o guarda está doente e o chama, mas o guarda o ignora e se aproveita de John. John não se importa e continua falando. De repente, o comandante do exército entra e pede voluntários para ajudá-los. Em missões simples, todos fingem estar doentes e ninguém responde, exceto a atriz e John, que levantam as mãos, são eles que seguem em frente. Nesse momento, vemos um caminhão com novas pessoas, mas uma delas apresenta sintomas e o que temíamos acontece. Ele se transforma em zumbi. Então, ele se aproxima dos outros, os conta, e eles também se transformam em zumbis como ele. O caminhão chega ao abrigo e o guarda abre a porta para deixar as pessoas saírem. Aí vem a surpresa, todos se transformam em zumbis. Eles tentam escapar, mas os zumbis os atacam e mordem. Então, eles continuam caminhando até chegarem ao abrigo. A atriz os vê, fica assustada e pede ajuda. Eles tentam fechar a porta para impedir que entrem no abrigo, mas os zumbis são inúmeros, arrombando portas. Eles atacam e o caos reina por toda parte.
O guarda, chocado com o que está acontecendo, sobe a um lugar alto e acende uma tocha para alertar os outros. As pessoas tentam escapar dos zumbis, mas a maioria está apavorada, pois é a primeira vez que os encontram. Eles se empurram e se atropelam enquanto correm para dentro do prédio, e é por isso que a atriz se perde e se separa deles. Ela cai e quase morre, mas por sorte, o soldado e o boxeador chegam e a resgatam. Os zumbis invadem o prédio, matam os guardas e mordem muitos deles, transformando-os em zumbis. Os que eles encontraram passam por Totito, que está escondendo a nova equipe. Eles se escondem debaixo da mesa para pensar em uma solução. Percebem que os zumbis transformados estão se movendo lentamente. Decidem usar isso a seu favor para escapar. Concordam com um plano e começam a executá-lo. Cobrem um dos zumbis com um cobertor e escrevem nele. O plano funciona e decidem fazer o mesmo com os outros. Mas os cobertores acabam e restam 5 zumbis. Eles não sabem o que fazer. Um deles os ataca. O grupo fica apavorado, mas um deles usa uma barraca para se esconder. Mas eles não sabem o que fazer com os outros porque são inexperientes e é a primeira vez que veem zumbis. Os zumbis começam a se aproximar. Eles estão aterrorizados e sentem que seu fim está próximo. De repente, o cozinheiro aparece e os ajuda. O filho do jogador é enorme e musculoso. Ele consegue dominar os zumbis com sua força, derrubando a tenda. Ele continua fazendo isso até que todos estejam encurralados. A equipe fica aliviada por nenhum deles ter sido mordido. Em seguida, vemos o soldado e a antiga equipe escapando pelos túneis, pois não conseguem voltar por causa dos zumbis. Eles chegam a um beco sem saída e encontram um rio em seu caminho. Eles sabem que precisam atravessá-lo para escapar. Juntos, eles bolam um plano. Eles veem uma árvore caída do outro lado do rio e decidem usá-la como ponte. O soldado vai primeiro, como de costume. Ele amarra uma corda no teto e se agarra a ela, atravessando o rio com sucesso. Normalmente, o resto da equipe começa a fazer o mesmo, mas de repente os zumbis chegam. Eles os pressentem e vão direto para eles, forçando a equipe a atravessar junta. Por causa disso, a árvore quase cai com eles, mas o soldado a puxa com uma corda, conseguindo e salvando suas vidas. Ele os agarra e escapa por pouco. Eles continuam caminhando por um longo tempo até chegarem à praça que os levará à porta do abrigo. Lá, encontram zumbis por toda parte, e os recém-chegados estão assustados e sem saber o que fazer. Mas nossa equipe veterana é experiente e endurecida, o que os tranquiliza, pois estão acostumados a correr riscos e sabem como lidar com zumbis. Eles continuam se movendo furtivamente para não. Eles não fazem nenhum barulho, mas os zumbis sentem o cheiro deles e começam a persegui-los. A equipe tenta subir em algumas caixas altas, mas os zumbis os cercam por todos os lados. Eles tentam encontrar uma maneira de escapar juntos. Então, eles veem uma rede e decidem escalá-la. O soldado começa a pular de caixa em caixa até chegar à próxima. Os outros o seguem e sobem, acreditando que estão seguros. Mas então vem a surpresa, há alguns zumbis pendurados na rede e de repente, outro zumbi aparece por uma janela à frente deles. A boxeadora se assusta ao vê-lo e fica com medo. Infelizmente suas mãos escorregam e ela quase cai de uma grande altura, mas por sorte, a sorte desempenha um papel crucial para John no último momento. Ele agarra a mão dela e a prende na rede novamente. Enquanto isso, a equipe que ainda está no abrigo tenta chegar ao telhado para escapar, mas os guardas, agora zumbis, os veem e os seguem pelas escadas. A equipe está apavorada porque está presa. Eles continuam correndo e procurando um lugar para se esconder. Eles veem alguns armários grandes e decidem entrar, mas estão trancados. Eles precisam encontrar as chaves. Um deles consegue encontrá-las e entra em um armário, mas fica preso lá dentro. Os zumbis passam, mas ele não consegue entrar. O resto da equipe também está preso. Eles entram nos armários e se trancam lá dentro porque os zumbis não conseguem abri-los com as mãos. Infelizmente há zumbis demais e os armários não serão suficientes. Eles percebem que 2 deles terão que se sacrificar. A amiga deles, uma garota, está desesperada e os abandona. Ela tem uma ideia: eles vão trancar os zumbis nos armários e escapar. Embora seja um plano difícil e coloque suas vidas em risco, o grupo concorda e decide trabalhar em conjunto. Eles começam a atrair os zumbis para os armários, e o plano está indo bem. Eles estão perto de conseguir, mas, infelizmente, um novo grupo de zumbis chega e os persegue, tornando a tarefa ainda mais difícil. Eles decidem trancar 2 zumbis de cada vez. Dentro de um armário, eles começam a executar o plano. Eles têm sucesso com a ajuda do chefe gigante, porque ele é forte e consegue conter os zumbis sozinho.
A equipe fica satisfeita por ter encurralado todos os zumbis nos armários e por nenhum ter se ferido ou mordido. A cena muda para a equipe anterior, que ainda está pendurada na rede. Os zumbis estão cercados por todos os lados, então eles precisam escalar a rede até o final e alcançar o telhado. Eles quebram as janelas e entram. Encontram a outra equipe e usam bombas de gás para evitar serem detectados pelos zumbis. Eles aproveitam a oportunidade e fogem, escapando do abrigo e chegando a um restaurante seguro. Eles decidem ficar lá e pensar no que fazer, mas a nova equipe inicialmente teme nossos heróis por desconfiar deles, mas precisa ficar com eles porque tem experiência em lidar com zumbis e estarão seguros com eles. Cada um começa a se apresentar e contar como chegou ali. A boxeadora conta que ela e seus amigos pegaram um ônibus, não um ônibus qualquer, mas um adaptado, e até navegaram pelo mar para chegar à ilha. Eles viram o caminhão cheio de zumbis e perceberam que os sobreviventes no abrigo estavam em perigo. Decidiram segui-los para avisá-los, mas, infelizmente, chegaram tarde demais. Os zumbis já haviam se espalhado por toda parte. Todos admiram a coragem deles e sabem que são bondosos, então confiam neles. Baker, o cozinheiro, prepara as refeições para eles pessoalmente. O segundo homem começa a preparar os ingredientes e usa seu talento para criar os melhores hambúrgueres, com um sabor incrível. Todos se sentam e comem felizes. Mesmo com o fim do mundo próximo, eles parecem uma grande família. Ligam o rádio para ouvir as notícias sobre os zumbis, mas todos concordam que a ilha em que estão foi invadida pelo vírus e agora está cheia de zumbis, assim como Seul. Eles descobrem que o exército está enviando aviões de resgate para os humanos que ainda estão vivos e anotam o endereço do local onde o avião pousará. Decidem ir, pois é a única esperança de escapar. Vão de moto para chegar a tempo. Chega um momento oportuno, e eles precisam atravessar a floresta, pois é o caminho mais curto, mas ela está infestada de soldados que se transformam em zumbis. Eles são perseguidos implacavelmente, mas não conseguem alcançá-los. Nossos heróis finalmente chegam ao local e avistam o avião. Eles fazem sinal para ele e, como esperado, o avião os vê e pousa. Aliviados e acreditando que finalmente estão a salvo, eles se preparam para embarcar, mas o piloto se recusa a deixá-los entrar. Ele diz que o combustível acabou e que não podem voar com eles, instruindo-os a procurar combustível na área. A equipe fica frustrada, mas não tem escolha e continua procurando até encontrar um poço de gasolina um pouco mais adiante. Eles decidem cooperar, começando por levar gasolina até o posto e carregá-la no avião. Suportam o cansaço e o calor do sol para sair dali. Decidem encher o tanque, mas surge outro problema. A boxeadora percebe que o avião é pequeno demais e que não cabem todos, mas não diz nada para não alarmar ninguém. O avião decola e todos correm para embarcar. Apesar de serem muitos, precisam se ajudar. Decidem entrar e fecham a porta atrás de si. O piloto liga o motor e eles decolam. Estão felizes e acreditam que finalmente estão a salvo, mas de repente ouvem um alarme e o avião aterrissa. O piloto avisa que há excesso de peso, então todos desembarcam. Eles percebem que pelo menos 3 deles precisam ficar para trás para que o avião possa partir. Sugerem um sorteio para evitar penalizar alguém injustamente e todos concordam. Começam a jogar pedra, papel e tesoura, mas o tempo acaba e Baker, o chefe, se sacrifica, escolhendo ficar. Ele é pesado e corpulento, e forte o suficiente para se defender dos zumbis. Só precisam de mais uma pessoa para desembarcar. A garota acima do peso também é obrigada a desembarcar para que o avião possa partir. A tripulação se comove com a atitude deles e os agradece. Pedem que sobrevivam e garantem que voltarão. O segundo avião se afasta e, em seguida, um grande grupo de zumbis aparece. Isso se deve ao barulho do avião e ao alarme que disparou. Eles cercam a área e Baker, o cozinheiro, os enfrenta sozinho. Depois, vemos o avião pousando em um resort à beira-mar. O soldado vai explorar a área e a encontra segura, mas avista um grupo de zumbis na praia. Bella percebe que seus movimentos são lentos e que parecem calmos e respeitosos. Você deve estar se perguntando, caro espectador, por quê? Eu lhe digo, porque eles estavam de férias e se transformaram em zumbis, então ainda estão de bom humor. Depois, nossos amigos vão para suas barracas, pegam roupas e tudo o que possam precisar e retornam com seus equipamentos. Eles entram no resort, mas eles ficam surpresos ao descobrir que as pessoas lá dentro estão vivendo como se nada estivesse acontecendo lá fora. Elas estão comemorando e dançando na piscina, completamente alheias ao fato de que é o fim do mundo ou algo do tipo. Elas são até mesmo zombadas e avisadas para não fazerem o mesmo, para que estejam preparadas caso os zumbis ataquem.
Então, eles se surpreendem ao encontrar uma cantora famosa lá dentro. Eles não resistem e vão ao show dela, cativados por sua voz e beleza. Eles cantam e dançam com ela, se divertindo muito. Mas então eles veem o jogador de futebol que deixaram no parque de diversões na tela. Eles ficam chocados ao vê-lo ainda vivo e perplexos ao descobrirem que seu amigo zumbi, que supostamente o mordeu, estava. Eles pensam que ele está morto e se transformou, então ele vai falar com eles. Ele tenta se esconder, mas eles o pegam, tiram seus óculos e percebem que seus olhos estão estranhos. Eles veem a marca da mordida em seu pescoço e ficam surpresos por ele não ter se transformado. Eles o levam para um canto para entender o que aconteceu. Ele se senta com eles e conta que depois de ser mordido, abriu os olhos e ficou surpreso ao descobrir que ainda estava vivo e que nada havia acontecido com ele. Depois disso, ele começou a andar entre zumbis e nenhum deles o atacou. Eles se sentem aliviados porque ele ainda é humano como eles. Todos ficam surpresos com sua história e com medo dele. De repente, a atriz entra e reage ao vê-lo. Ela vai cumprimentá-lo, mas ele se lembra do que ela fez no parque de diversões e que foi ela quem o denunciou. Ele falou com a garota, zomba com raiva, os olhos fascando. Não soltava a mão dela, e todos ficaram assustados com seu comportamento e recuaram. Mas ele voltou ao normal e disse que estava apenas brincando, fingindo que a tinha ouvido e que não estava mais com raiva. O soldado suspeitou que ele queria vingança e ficou de olho nele. Baker ligou a televisão para que pudessem assistir ao noticiário, mas viram seu amigo-chefe em um programa e ficaram aliviados por ele ainda estar vivo. Descobriram que ele havia derrotado Zomba na ilha. Mais tarde, um cientista apareceu para falar sobre o vírus e disse que em casos raros, os humanos não se transformam em zumbis após serem mordidos. Eles perceberam que se ele fizesse experimentos com eles, poderia. Ele inventa um soro para curar o vírus e erradicar a doença zumbi. Ele pede a qualquer um que saiba do paradeiro de um humano excepcional que o entregue, oferecendo uma recompensa de 50 milhões de dólares. A equipe fica atônita ao ouvir isso. Eles percebem que ele está se referindo a um jogador de futebol americano. Todos começam a prestar atenção na recompensa. O jogador teme os olhares e sabe que querem traí-lo. Ele teme que façam experimentos com ele. Ele diz: "Estou com pressa, vou ao banheiro e já volto", tudo para escapar deles. Mas eles estão concentrados e o seguem para observá-lo. O resto da equipe se reúne para pensar em uma maneira de convencer o jogador a se entregar. Quando ele volta do banheiro, eles lhe dizem que o objetivo deles não é o dinheiro. Eles querem salvar a humanidade da destruição. Ele acredita neles e diz que irá sozinho e se renderá, mas eles desconfiam. Ele sente um forte desejo de escapar, então insiste para que o acompanhem, alegando que querem protegê-lo do perigo. Fingindo concordar para tranquilizá-los, ele diz que está com fome. Claro, todos lhe trazem comida e a servem, esperando uma recompensa. O jogador de futebol aproveita a oportunidade e foge. O time o persegue, percebendo que ele é rápido porque é meio zumbi, meio humano, o que lhe confere habilidades sobre-humanas. Eles o seguem até o alcançarem. Na festa, todos ficam chocados ao descobrir que os convidados se transformaram em zumbis. Descobrimos que um dos convidados trouxe um zumbi da praia, convencido de que era inofensivo e não o machucaria. Ele o usava como brinquedo para se divertir, mas de repente o zumbi o mordeu no pescoço, fazendo-o cair na piscina. O sangue se espalhou pela água, infectando todos os presentes. O jogador de futebol, Farah, aproveita a oportunidade e se esconde entre os zumbis, sabendo que eles não o atacarão. O time, assustado, mantém distância, mas o vê escapar pela porta dos fundos e o persegue, tentando impedi-lo. É uma longa história até que ele entra em um hotel abandonado e se esconde em um dos quartos. A equipe fica assustada porque deve haver zumbis lá dentro. Eles estão confusos e não sabem o que fazer, então decidem se dividir em grupos. Cada grupo explorará um quarto do hotel. Eles começam a fazer isso. A atriz entra com um dos rapazes. Eles se aproximam sorrateiramente do quarto e entram para procurar o jogador de futebol, mas encontram um zumbi lá dentro. Ele tranca a porta, a atriz se assusta e sai correndo. O rapaz tenta segui-la, mas encontra um zumbi na escada e precisa pular por cima dele. Ele sobe até o telhado, tranca a porta e diz que ficará lá. Então o segundo grupo entra e a boxeadora está com uma acompanhante, mas esta fica apavorada ao ver os zumbis. Ela a abandona e se esconde no telhado. A boxeadora é então atingida por uma explosão, sendo forçada a continuar a missão sozinha. Ela chega ao quarto, mas não encontra ninguém. Pressentindo a presença de um zumbi por perto, ela sai do hotel e ouve a voz do jogador de futebol rindo.
Ele diz para eles se renderem, pois não conseguem pegá-lo, não importa o quanto tentem, mas eles se recusam. Em seguida, é a vez de John. Ele entra no hotel com uma garota, mas ela é covarde demais e foge. Ele também é forçado a continuar sozinho. Ele chega ao quarto onde ouviu a voz do jogador de futebol e percebe que ele não está lá. Ele entende que está sendo subjugado e continua se movendo de quarto em quarto, repetindo a sequência da luta de boxe. Eles vão ajudá-lo e procuram até encontrá-lo. Concordam que ele está segurando um zumbi e usando-o como escudo. O jogador de futebol aproveita a oportunidade, joga o zumbi neles e foge do hotel. John está apavorado e sente que seu fim está próximo. Nesse instante, a boxeadora chega e soca o zumbi com toda a sua força, derrubando-o no chão. Ela e John vão atrás do jogador de futebol, tentando pegá-lo. Nesse momento, o zumbi sai para o telhado e surpreende a equipe escondida. Eles ficam assustados porque é a primeira vez que encontram um zumbi. Permanecem imóveis para que ele não os veja, mas de repente, uma lâmpada explode, assustando a atriz. Ela grita, e o zumbi ouve sua voz e sabe onde ela está. Infelizmente, ele a joga no chão, a ataca e a morde. Os outros ficam com medo, a soltam e fogem. Eles vão até o ringue de boxe e John descobre o que aconteceu. Eles concordam e querem voltar para ela, mas percebem que é tarde demais. Eles sentem pena dela e culpam o jogador de futebol americano. Eles o colocam em um carro e decidem entregá-lo ao governo para ser usado como cobaia em experimentos. No caminho, John sente falta dela porque ela sempre se sentava ao lado dele enquanto dirigia. Ele se lembra dos momentos que passaram juntos e descobrimos que ele era atraído por ela. Ele se arrepende de não ter confessado seu amor. De repente, o jogador de futebol americano diz que precisa usar o banheiro. Eles se recusam porque não confiam nele, mas ele é obrigado a ceder. Eles ficam ali parados, sem reação. Numa área de descanso à beira da estrada, 2 homens o acompanham até o banheiro para vigiá-lo. De repente, um zumbi aparece, assustando-os. Eles se trancam lá dentro, ficando presos por um bom tempo. Percebendo que os zumbis ficariam do lado de fora sem se mexer, eles bolam um plano para escapar. Decidem usar um jogador de futebol como escudo, sabendo que os zumbis não conseguiriam fugir. O plano funciona. Eles prendem os zumbis no banheiro, escapam e voltam para seus amigos. Eles retornam ao carro e continuam a viagem rumo a Seul. No entanto, encontram a estrada bloqueada, a ponte desabou. São obrigados a continuar a pé e descer por um túnel subterrâneo. Mas eles encontram muitas pessoas e descobrem que o governo permitiu sua entrada na cidade porque estão infectados com o vírus. Assustados, descobrem que o jogador de futebol é um caso raro e que o eliminarão para usar seu corpo como cura. Fazem-no usar óculos para esconder a cor dos olhos e ocultam a marca da mordida no pescoço para que ninguém a veja. Decidem passar a noite no túnel e pegar o metrô no dia seguinte para continuar a jornada até a cidade. Fazem isso, mas durante a noite, enquanto dormem, um dos infectados repentinamente sofre uma onda do vírus por todo o corpo, transformando-o em um zumbi. Ele se aproxima das pessoas para mordê-las, e a equipe tenta impedi-lo, mas ele os levanta e cai no chão. Eles ficam chocados com sua força. Eles sabem que ele foi campeão de luta livre e ainda possui suas habilidades. Todos o temem, mas o boxeador o ataca pelas costas, derrubando-o com sucesso. Seus amigos correm para ajudá-lo, contendo o zumbi, mas ele possui força sobre-humana. Um dos membros da equipe é forçado a golpeá-lo na cabeça, matando-o para salvá-los. Então, o irmão do lutador aparece, alegando que seu irmão ainda era humano. Ele acusa a equipe de tê-lo matado, convencendo os feridos e suas famílias a se juntarem a ele. Ele os remove à força da área e os obriga a caminhar em direção ao metrô. Esta é a única maneira de escapar do túnel. No entanto, todos concordam que todos os funcionários do metrô se transformam em zumbis e atacam qualquer luminária no setor elétrico. Eles se dividem em 2 grupos, cada um seguindo seu próprio caminho até que finalmente se encontram. O primeiro grupo, usando capacetes, inicia sua jornada em direção à estação de metrô. Eles são acompanhados por pessoas da sala de controle, fãs de boxe e um jogador de futebol americano, que os monitoram com câmeras. Os guiam e se comunicam com eles por walkie-talkie para evitar os zumbis. A missão é difícil e perigosa, mas a equipe age como uma só. Alguns morrem, mas os demais seguem em frente até conseguirem escapar. Do túnel escuro, a boxeadora imita os movimentos deles, seguindo-os e levando a jogadora de futebol consigo. Ela faz o mesmo porque sua memória é forte e ela se lembra do caminho. O plano corre perfeitamente, mas de repente a energia volta. Os zumbis os veem e se aproximam dela. Ela fica apavorada e grita, é o seu fim.
mas a jogadora de futebol se recusa a abandoná-la. Ele intervém para protegê-la, pois os zumbis não atacam. Ele a leva consigo e eles continuam o caminho até encontrarem o resto do grupo. A boxeadora o agradece por salvar sua vida. Eles seguem em direção ao metrô, mas encontram um grande número de zumbis correndo na direção oposta. Ele percebe que eles são pacíficos e não atacam ninguém a menos que sejam esbarrados. Eles passam por eles normalmente, todos nervosos, temendo que um erro possa lhes causar sérios problemas. Mas um deles tropeça, e a turma do Zumba corre atrás dele, obrigando os outros a deixá-lo para trás. Eles aproveitam a oportunidade e continuam seu caminho até a estação de metrô. Lá, encontram outro grupo, aliviados por estarem vivos. Decidem esperar o metrô juntos. No entanto, as pessoas no túnel percebem o comportamento estranho do jogador de futebol e ficam desconfiadas. Tiraram os óculos e viram a cor dos olhos dele. Perceberam que ele era o raro ser humano que o governo estava procurando. Tentaram sequestrá-lo para entregá-lo e receber a recompensa, mas o soldado e o boxeador mantiveram distância. Por sorte, o metrô chega bem a tempo. Eles embarcam e quando ele parte, ficam radiantes pensando que estão a salvo. Decidem dormir para descansar até o metrô chegar à cidade. 2 deles vão até o metrô procurar comida, mas veem os passageiros e percebem que se transformaram em zumbis. Assustados, tentam voltar para avisar o resto do grupo, mas os zumbis os veem e os perseguem. São obrigados a mover o trem novamente, fechar a porta e colocar objetos pesados atrás dela para impedir a entrada dos zumbis. O jogador de futebol aproveita a oportunidade, fingindo que vai ajudá-los. Eles ficam com medo e precisam recuar. Ele pega o objeto e continua andando até chegar ao carro dos zumbis. Baker se vinga porque o amarraram e o trataram como um monstro. Ele abre a porta do carro e deixa os zumbis os atacarem. Eles ficam surpresos quando a polícia chega. Decidem deter os zumbis. Colocam cadeiras e barreiras na frente do carro para tentar ganhar tempo e garantir o sucesso do plano, mas o jogador de futebol americano, filho do Pirâmide, também abre um carro e libera um segundo grupo de zumbis. Não só isso, como também abre o último carro, onde está um time de jogadores de hóquei, todos zumbis mutantes que ainda possuem poderes sobrenaturais, e eles rompem todas as barreiras internas. O caminho os leva através de todas as defesas que os heróis ergueram. Assustados, são forçados a se aproximar do último vagão do trem tentando aproveitar o pouco tempo que lhes resta, armam uma armadilha para impedir que os zumbis os alcancem. O plano funciona, eles montam uma grande armadilha e capturam os zumbis, imobilizando-os. Decidem resgatar o amigo, que está sendo mantido refém pelo jogador de futebol. Eles sobem no bagageiro, passam por cima dos zumbis e tentam chegar ao vagão onde o jogador de futebol e o amigo estão. Mas ficam chocados ao descobrir que ele escapou e foi para o último vagão que está trancado. Ele cai e se levanta. Vê um grupo de humanos se escondendo dos zumbis. Ele pergunta. Alguns abrem a porta para ele, com medo, mas precisam abri-la antes que a equipe de zumbis retorne. Ele fica feliz e os agradece, mas assim que entram, veem a cor de seus olhos e pensam que ele é um zumbi. Com medo, o atingem na cabeça, mas o golpe é um pouco forte demais. Ele cai no chão e canta sobre ele. Uma mulher explode e vai ver como ele está, chamando por ele, mas descobre que infelizmente ele está morto. Ela vai até ele porque ele salvou sua vida. No túnel, o metrô chega à cidade e a equipe desembarca na estação, decepcionada por suas missões terem falhado. Eles relembram suas memórias com o jogador de futebol e perguntam sobre ele, pois ele já foi amigo deles. A garota que foi sequestrada lhes conta que ele disse a ela que não a faria tremer e que tudo o que queria era viver em paz. As palavras dela o tocaram profundamente, e eles sentiram pena dele e culpa por tê-lo magoado. Abraçaram-no, ambos chorando. Um deles decidiu ligar para o governo e descobriu que um ser humano excepcional havia falecido. Perguntaram o que deveriam fazer, e quando ele voltou para a equipe, contou que o governo havia pedido uma amostra de sangue, pois seria útil para experimentos. Surpresos com as palavras dele, decidiram atender ao pedido. Coletaram várias amostras de sangue do jogador de futebol, pensando que poderiam precisar delas mais tarde. Ele adormeceu, e eles rezaram. Saíram para levar as amostras de sangue ao governo antes que estragassem. Deixaram o túnel e seguiram viagem, mas de repente um deles, ele rouba amostras de sangue e foge, movido pela ganância da recompensa. Enfurecidos, eles o perseguem. Uma longa perseguição se inicia, e ele se esconde em um prédio abandonado. Forçados a segui-lo, eles se dividem em 2 grupos para encurralá-lo, cada um indo para um local diferente. O primeiro grupo ouve música e, intrigado, decide investigar.
eles seguem o som até um lugar que lembra um salão. Lá dentro, encontram um músico famoso, mas para sua surpresa, ele mantém um grande número de zumbis com instrumentos musicais na boca para impedi-los de denunciá-lo. Ele toca com eles, se divertindo e rindo. A equipe fica perplexa com seu comportamento e se lembra. Ele é louco, mas os vê e pede que se aproximem. Eles têm medo dele e sentem que ele está tramando algo perigoso. Ele diz que sabe onde o ladrão está e que está pronto para levá-los até ele. A equipe é obrigada a ir com ele. O músico os guia por um longo túnel. Eles entram em uma sala subterrânea secreta. Ele grita quem é o ladrão, escondido debaixo de um cobertor. Quando tiram de lá, ficam chocados ao descobrir que é o amigo deles, o chefe, mordido por um zumbi. O músico ri, fingindo-se de louco e dizendo que quer transformá-los em sua banda. Ele os tranca na sala e sai, ainda rindo. A equipe está assustada e não sabe o que fazer. De repente, o chefe acorda. O zumbi se transforma em um gigante com força sobre-humana e começa a atacá-los com toda a sua força. Enquanto isso, o segundo grupo consegue encontrar o ladrão escondido, mas ele está no campo de treinamento. Descobrimos que ele é um campeão olímpico, e os gênios tentam alcançá-lo, mas toda vez que o ladrão se aproxima, ele recua. A situação não parece fácil, e de repente um zumbi entra na área, complicando ainda mais a missão. A equipe está apavorada porque suas vidas estão em perigo. Mas nosso filho soldado libera seu ninja interior. Ele decide usar os movimentos que aprendeu no exército, salta no ar, pega uma corda e consegue alcançar o ladrão. Ele pega a bolsa contendo. Os membros da equipe ficam satisfeitos, pensando que concluíram a missão, mas ao abrirem a sacola, descobrem que está vazia. O ladrão os enganou, guardando a amostra no bolso. Furiosos, exigem a devolução, explicando que se ele a deixar exposta, ela irá expirar. Ele se recusa e joga mais 2 amostras para a horda de zumbis. A equipe fica chocada e sem saber o que fazer. O soldado é forçado a arriscar a vida, procurando as amostras antes que os zumbis as esmaguem. De repente, um zumbi alto e de aparência estranha aparece, ataca o ladrão e o mata com um único golpe. Em seguida, ataca todos os zumbis em seu caminho, eliminando-os. Nossos heróis ficam chocados e percebem que se trata de um tipo diferente de zumbi. Nader possui habilidades sobre-humanas e eles não sabem como derrotá-lo, mas ele não lhes dá chance. Ele os persegue implacavelmente e, apesar de seu tamanho, é incrivelmente rápido. Infelizmente, ele pega um dos membros da equipe, derrubando-o no chão. Eles pulam sobre ele e ele morde seu atacante. Enfurecido, o grupo decide se vingar. Uma das garotas pula sobre ele por trás e o estrangula. O soldado aproveita a oportunidade e vai ajudá-la. Ele amarra as mãos do zumbi com uma corda e consegue imobilizá-lo. Depois, o grupo procura pelos zumbis até encontrá-lo. Enquanto isso, o outro grupo está preso em uma sala com o cozinheiro depois que um zumbi enorme, amarrado pela cintura, os ataca como um monstro. A parede está com medo porque se pegar algum deles, vai acabar com eles. Ela os tem em suas garras. O boxeador tenta conversar com ela, tentando lembrá-la do que aconteceu entre eles. Ela começa a se lembrar de fragmentos de suas memórias como humano, mas se lembra de que eles o abandonaram e embarcaram no avião sem ele. Ela fica ainda mais furiosa e quer vingança. Ela avança contra eles, furiosa e tomada pela raiva. Infelizmente, ela agarra um deles e o morde no pescoço. John tenta impedi-la, mas ela o agarra também e infelizmente o morde na mão. Apenas o boxeador e seu amigo restam. Eles bolam um plano juntos, e ele fica perto da parede. Os zumbis os veem e atacam com toda a força. Ele desvia do golpe no último instante e por causa disso bate a cabeça na parede. Eles quebram o galho e cantam sobre isso, comemorando a vitória. Encontram-se com o outro time e descobrem que só tem 2 amostras de sangue, enquanto o carro do jogador está quebrado. Ficam tristes ao verem seus amigos feridos por terem contraído o vírus e à beira de se transformarem em zumbis. No entanto, o amigo que contatou o governo lhes conta que a amostra de sangue que coletaram do jogador de futebol agora pode curar qualquer pessoa infectada com o vírus e impedir que se transformem. Eles ficam chocados com as palavras dele, mas o problema é que só tem 2 amostras de sangue. Precisam enviar uma para o governo, que fará experimentos com ela. Isso significa que só podem salvar um dos amigos e deixar o resto virar zumbi. Confusos e sem saber o que fazer, decidem colocar a questão em votação. Para escolher um deles, todos votam em John porque ele é o mais útil para a equipe. Ele já arriscou a vida mais de uma vez e escolhe Wagner. Wagner fica feliz e o agradece, entregando-lhe a amostra com o soro antiviral. Quando tomam, sua saúde melhora, o vírus sai de seu corpo e ele fica contente por o tratamento ter funcionado.
Mas o músico desvairado liberta um grande número de zumbis que os atacam de uma só vez. A equipe entra em pânico e corre para o telhado. Estão exaustos e Bella encontra uma ponte suspensa no ar. Eles precisam atravessá-la para escapar, mas o zumbi alto os persegue. E não é só isso, o enorme cozinheiro zumbi acorda e vem de... Por sorte, a ponte não suportou o peso do chefe, pois ele era pesado, então ele e o zumbi alto se sentaram nela. A musicista, enfurecida, puxou os dois para cima e arrastou o chefe, fazendo-o cair da ponte junto com ela. Ele sofreu um ferimento grave que chocou a equipe. Eles correram atrás dele, mas encontraram o paciente mutilado e ficaram devastados. A última esperança da humanidade havia escapado por entre seus dedos. No entanto, eles notaram algo estranho e perceberam que o músico havia sido mordido, mas não havia se transformado. O zumbi entendeu que ele também era um caso raro, como jogador de futebol, e eles decidiram aproveitar a oportunidade e levá-lo antes que morresse. Eles carregaram o soldado nas costas e correram para entregá-lo ao governo, onde criaram um soro antiviral a partir dele. A equipe o apoia, protegendo constantemente dos zumbis que aparecem diante deles. Eles renovaram a esperança de salvar a humanidade. Será que nossos heróis terão sucesso, ou algo os impedirá e levará à sua ruína? Descobriremos na parte final da série. Se você está ansioso para saber o final, deixe um comentário e conte-nos o que espera da última temporada. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos instantaneamente. E agora posso dizer que estamos aqui para vocês. Que a paz esteja convosco.